Boa noite. Já estou chamando aqui um doutor, que vai ser uma entrevista top, doutor Alberto. Acabei de chamar, deixa eu ver se ele entrou. Acho que foi. Será que foi? Foi. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Flávia. Tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por aceitar fazer essa live hoje. Com essa pandemia, doutor, o que mudou nas eleições, né? Então, uma pessoa que é especialista em referência no assunto, para tirar as nossas dúvidas. Então, vamos lá. Na verdade, desde que começou a pandemia, essas restrições, fechamento dos negócios, né, que foi a partir do mês de março, houve essa discussão sobre, depois que a gente cuidar da doença, cuidar das consequências da doença, o que vai acontecer com as eleições, né? Porque a gente tem eleição, é importante, né, o pessoal o internauta entender que a nossa Constituição prevê eleições periódicas, é uma das bases da nossa democracia, eleições periódicas que são de 4 em 4 anos, e como a gente tem uma divisão de cargos, por isso que na prática elas acabam acontecendo de 2 em 2. Mas para prefeitos, vereadores é de 4 em 4 anos, depois para governador, presidente da República, deputados também de 4 em 4 anos, mas elas não são coincidentes. Por isso é que na prática a gente vota de 2 em 2 anos. Então, esse ano é um ano que tem eleição para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e aí o pessoal começou a ficar preocupado. O que vai acontecer? A gente não sabe como é que vai ser a pandemia, ou como vai estar a pandemia em outubro. Como é que vai fazer com campanha eleitoral, para o eleitor votar, para fazer propaganda, como é que fica isso, né? E aí, finalmente, o Congresso Nacional, o próprio TSE fez audiências públicas, ouviu médicos, ouviu especialistas, quer dizer, ouviu a ciência, né? E aí o Congresso Nacional também fez audiências públicas, ouvindo médicos, ouvindo esses grandes epidemiologistas, infectologistas, esses grandes médicos que a gente conhece, que também opinaram no sentido que, lógico, ninguém tem bola de cristal, mas tudo indica, tudo indicava que se a gente tiver um espaço de tempo maior para que as eleições sejam feitas, a tendência é que a curva, né, da pandemia diminua. Então aí o Congresso aprovou a tal da PEC, que você falou, que é PEC 107, atrasando em 42 dias o calendário. Ou seja, a eleição era em outubro, agora a eleição vai ser em novembro. Primeiro turno dia 15 e o segundo turno, onde houver, dia 29 de novembro. Certo. Mas, doutor, como é que fica aquelas pessoas? Porque está a pandemia, que tem, vai lá, um idoso. Porque como ele vai voltar nessa situação? Porque é um grupo de risco. Ele não é Então, obrigado, não é obrigado a ir, pode ficar como facultativo? não, são alguns assuntos foram discutidos nessa PEC 107. Uma delas é de aumentar, né, essa não obrigatoriedade do voto. A gente precisa lembrar o seguinte: na nossa Constituição, a Constituição nossa é de 88, 1988. Você não tinha nascido ainda, Flávia, eu já tinha nascido. Doutor, eu já Então, tinha nascido. É que eu tô no formal, viu, doutor? Mas você não. Obrigado pelo elogio, viu? Então, vamos lá. Então, isso é importante a gente lembrar que a Constituição é de 88, portanto, a realidade brasileira era aquela refletida em 1988, né, final do século passado, e nós ainda adotamos, enquanto sociedade, a Constituição é feita pelos nossos representantes, e nós ainda adotamos, enquanto sociedade, a obrigatoriedade do voto. Essa é a regra. Só que a gente tem duas possibilidades de voto facultativo, já existem na Constituição. Uma é dos menores de 18 anos. Então, entre 16 e 18 anos, o voto não é obrigatório. Vota se quiser. E para os maiores de 70, justamente uma parte desse grupo de risco, né, os mais velhos de 70 anos, também não são obrigados a votar. Mas é só isso, são essas duas possibilidades de voto facultativo. Para os demais, o voto é obrigatório. Então, se chegar lá em novembro e o eleitor não se sentir seguro, não se sentir confortável, a gente pode falar disso, porque aí vai depender. Eu estava lendo notícias hoje, por exemplo, que a tal aquela média diária móvel, né? Em algumas regiões diminuiu, por exemplo. Então, vamos torcer para que isso até novembro diminua bem mais, né? Então, mas se chegar numa cidade, numa região, né? Às vezes tem cidades aí vizinhas,
e a pandemia não estiver controlada, estiver descontrolada, mesmo assim ainda é possível adiar de novo a eleição, mas aí não vai ser no Brasil inteiro, vai ser só nessas cidades, nessas regiões, vamos imaginar 2 ou 3 cidades juntas, e aí a Justiça Eleitoral pode pedir para o Congresso marcar de novo outra data para aqueles lugares específicos, e aí pode atrasar mais um pouquinho. O que diz a emenda constitucional? Desde que a eleição seja feita até dia 27 de dezembro deste ano de 2020, pode atrasar mais um pouquinho. Mas foi discutido. Então, você trouxe um assunto, o problema do voto facultativo. Então, isso não mudou, continua a ser do jeito que é. Que mais que foi discutido? Coincidência de eleição. Vamos cancelar a eleição em 2020, vamos fazer em 2022, porque aí coincide com as outras eleições. Isso foi discutido e o Congresso não aprovou. São coisas que podem ser discutidas novamente lá na frente, o ano que vem, daqui a um tempo, mas o importante agora era fazer esse adiamento recomendado pela ciência, recomendado pelos médicos, para que o eleitor fique mais seguro quando for votar em novembro. E aí o TSE também tem estudado outras medidas para o dia da eleição e a gente pode falar delas também, claro. E, doutor, e aquela situação das filas? Porque, assim, é normal, vai acontecer de fila, ninguém vai chegar assim, vai ter um distanciamento, mas vai ter aquela filinha. Como vai ficar? Tem alguma coisa, alguma resolução que nos proteja? Então, o TSE, nesse mês de julho, os tribunais superiores lá em Brasília estão todos em recesso, né? Eles estão funcionando em sistema de plantão. Então, o TSE também. E o ministro Barroso já deu entrevistas esses últimos dias dizendo que o TSE, então, está preparando novas resoluções para a eleição, adequando essas resoluções à emenda constitucional 107, e algumas dessas resoluções vão falar do dia da votação. O que vai acontecer no dia da votação? Uma possibilidade, por exemplo, é aumentar o horário de votação. Hoje a gente sabe que o horário é das 8 da manhã até as 5 da tarde. De repente pode começar 1 hora mais cedo, 7 horas da manhã, e ir até 8 horas da noite. Então você alarga o horário de votação, divide um pouco mais as pessoas. Outra ideia é, então, tudo isso vai ser decidido a partir de agosto, né? O TSE está estudando agora em julho, que está em recesso, para quando chegar logo na primeira semana de agosto, votar e decidir. Então, outra coisa que eles estão estudando para depois decidir lá no TSE. Fazer horário diferenciado de acordo com o grupo de risco. Não proibir, olha, quem tem 20 anos não pode votar às 8 horas da manhã. Não é isso, mas recomendar que os primeiros horários da manhã, vamos imaginar que começa às 7 horas ou mantém o horário das 8 horas, mas vamos imaginar essas primeiras 2 horas da manhã, por exemplo, só para aqueles que têm acima de 45 anos ou acima de 50 anos. Aí na hora do almoço, o pessoal que está entre 30 e 50 anos, e aí mais para tarde, à noite, pessoal mais jovem. Tudo isso para tentar evitar essa aglomeração de pessoas e aí chegar no ponto que você tocou, que são as filas. É lógico que o TSE vai orientar os mesários, orientar o pessoal que trabalha no dia da eleição recomendar para o eleitor que não fique com aglomeração, que as filas respeitem um tal do distanciamento social. Nem que a fila fique para fora da escola. A gente sabe que, às vezes, a gente vai votar e tem sempre 4, 5 pessoas na nossa frente, ali na porta da sala. Então, isso vai ser possível desde que exista o tal distanciamento, mas as pessoas provavelmente vão ter que aguardar um pouco mais fora da escola, fora do portão da escola, portanto, na rua, na calçada, e ali alguém vai controlar, a polícia militar vai ajudar, com certeza, a controlar o tal do distanciamento. Agora, lógico, com o uso de máscaras, com o uso de álcool gel quando entrar na sala. A gente pode falar também o problema, mas não vai usar biometria, a biometria está 60% pronta. Né? A ideia era que ficasse 80% pronta a biometria para essa eleição de 2020 e 100% em 2022. Por que não vai usar a biometria? Porque quem fez sabe que você tem que colocar lá os seus dedos, né? Na máquina para identificar. Então, significa um contato físico. Um monte de gente vai colocar o dedo lá na máquina e aí uns poderiam contaminar os outros. Então, não vai usar, justamente por recomendação dessa equipe médica, essa equipe de cientistas médicos. Então, fora isso, como é que faz para higienizar? Vai higienizar a urna eletrônica? Vamos lembrar, a nossa urna eletrônica ainda é mecânica, tem um botãozinho para você apertar, digitar o número do candidato, né? Não dá para higienizar toda vez que o eleitor votar, porque se eu besuntar
aqueles botões com álcool gel, eu vou estragar a urna. Eu vou votar 10, 15, 20 vezes, 30 vezes, e em algum momento a urna vai estar danificada pelo álcool gel. Então, qual é a ideia? Você higieniza a sua mão a hora que você entra na sala, aí vota, e aí depois que votar, você higieniza a sua mão de novo na hora que você vai sair, de maneira que você não vai passar álcool gel na urna, porque senão acaba estragando a urna. Então, uma série de medidas que estão sendo estudadas, e o TSE vai adotar aquelas que são as melhores, que forem as melhores, para proteger não só a saúde do eleitor que vai votar, mas a gente tem que lembrar, e muita gente esquece disso, os mesários e aquelas pessoas convocadas pela Justiça Eleitoral para trabalhar no dia da eleição. Eles são cidadãos comuns como nós, e só que eles são convocados, têm que trabalhar, o trabalho é obrigatório, mas eles também têm que estar protegidos, eles também têm que ter máscara, eles também têm que ter álcool gel. A mesa onde eu vou assinar a folha de votação tem que ter aquela separação de acrílico ou de plástico que a gente tem visto, né? Até a caneta, normalmente tem lá uma caneta que todo mundo usa a caneta. A Justiça Eleitoral vai sugerir, né, vai recomendar, e para isso vai usar o horário eleitoral gratuito, né, que cada um leve a sua caneta. Você leve a sua caneta e não vai emprestar para ninguém, porque não vai haver o risco de contaminação na caneta. Ninguém vai usar a sua caneta, só você. Quer dizer, então uma série de detalhes de medidas que agora que a data ficou fixada, que antes a gente nem sabia a data, agora que a data ficou fixada, o TSE está estudando nesse mês de julho e em agosto vai aprovar e todo mundo vai ficar sabendo. E, doutor, não foi discutido o voto pelo celular? Porque todo mundo tem um celular, eu posso votar na minha casa. Era uma ideia, algumas pessoas sugeriram essa possibilidade de votação, mas ainda não. Talvez em algum futuro, em alguns anos, também isso não é para a próxima eleição de 2022, talvez em alguns anos a gente consiga fazer isso sim. Mas qual é o questionamento? E aí eu já adianto, o que a gente vai ouvir nessa discussão? A ideia, o nosso voto é direto, obrigatório e é secreto, de maneira que o eleitor tem lá resguardado o voto dele para ele não sofrer ameaça, chantagem, para que ele não cobre depois um preço pelo voto dele, né? Então, essa é a ideia. Por isso é que a gente vai lá na urna, vai lá na sessão eleitoral e ninguém está vendo em quem eu votei. Ao a gente fazer o voto pelo celular, por exemplo, significa que eu estou aqui, você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa e de repente a gente vai votar. Quem garante que não tem nenhum tipo de pressão, chantagem, ameaça, ou eu não estou cobrando, olha, tá vendo meu voto? Eu vou votar em você, então me dá R$ 200, me dá R$ 500, sei lá o quê. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Vai ser uma via moderna, sim, com certeza, mas a gente tem que pensar também nessa segurança do próprio eleitor. Aquele que pensa, eu posso votar na minha casa, ninguém está vendo, eu voto em quem eu quiser. Sim, mas ainda existe, né, no Brasil esses rincões interior afora, esses lugares onde, de repente, entre aspas, o coronel de plantão manda, né? E aí pode haver uma influência indevida no eleitor. Então não adianta só pensar em você, Flávia, ou em mim, ou no nosso internauta, que tem anos de experiência disso, tem que pensar nos outros, nas pessoas mais simples, nas pessoas mais humildes. Porque senão, de repente, a gente elege um prefeito, um governador, um presidente, ou sei lá o quê, porque essas pessoas foram constrangidas, e não aquele candidato que eu achava o melhor e que a maioria livre poderia achar o melhor. Aí a maioria pode ser uma maioria chantageada, ameaçada, de alguma maneira, que não ficou livre para exercer o voto, né? Verdade. E, doutor, e esse caso dos candidatos, quem vai se candidatar? Como é que fica a situação do candidato que vai se candidatar? Mudou alguma coisa? Não, o calendário eleitoral, a maioria pode ser uma maioria chantageada, ameaçada, de alguma maneira, que não ficou livre para exercer o voto, né? Verdade. E, doutor, e esse caso dos candidatos, quem vai se candidatar? Como é que fica a situação do candidato que vai se candidatar? Mudou alguma coisa? Não, o calendário eleitoral acabou sendo atrasado em praticamente 42 dias, né? Porque mudou de outubro para novembro a data da votação, então o resto dos prazos também foram atrasados 42 dias, praticamente, né? Então as regras para quem quer ser candidato não mudaram. Então tem que ter filiação partidária em abril, lá de trás, tem que ter domicílio eleitoral no município onde eu quero disputar a eleição em abril, lá de trás, então isso não mudou. E aí eu tenho que ter a ficha limpa, né? Isso é um grande
um grande momento para o eleitor decidir quem que ele quer que seja o próximo prefeito, o próximo vice-prefeito, o próximo vereador. Olhar se o sujeito é ficha limpa, não tem processo, não tem condenação, e votar nele ou não. Olhar se ele cumpriu as promessas, né? Olha, porque a eleição foi em 2016. De 2016 para cá já foram quase 4 anos. Será que esse pessoal trabalhou direito? Esses vereadores trabalharam direito? Esses prefeitos trabalharam direito? É isso que o eleitor tem que fazer. Para o candidato em si, não mudou nada. São os mesmos documentos, as mesmas obrigações. Vai ter convenção agora no finalzinho de agosto, é 31 de agosto, até 15 de setembro tem as convenções para os partidos escolherem os seus candidatos. Então, para os candidatos não mudou nada, só atrasou. Certo. E, doutor, tem uma lei também, tem um projeto de lei, que é esse projeto de lei que é da deputada, a professora Dorinha, do DEM, que fala sobre o aumento da propaganda gratuita. Porque como agora o candidato não vai poder ir na casa das pessoas, tomar um café, fazer campanha, aumentar o horário eleitoral. Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é a ideia, porque a campanha de rua, como você falou, que não, ainda mais numa eleição municipal, né? Não é. São Paulo, município de São Paulo, só existe um no Brasil inteiro. Os outros municípios são mais de 5.500 municípios, a gente tem que lembrar dos outros municípios. Os outros municípios são bem menores, né? E tem municípios muito pequenininhos. Então é normal o candidato passear na rua, dar tchauzinho para o eleitor, às vezes é convidado, entra na casa do eleitor para tomar um cafezinho, comer uma fatia de bolo que a dona fulana acabou de fazer. É normal, na cidade é normal e é bom que o prefeito conheça os seus eleitores, é bom que os vereadores conheçam os seus eleitores para saber o que a cidade precisa, o que a gente vai fazer para melhorar a cidade. Isso é democracia, né? Só que, nesse momento de pandemia, me parece que isso vai ficar bastante prejudicado. Por medo dos candidatos, os candidatos não vão querer correr risco e depois levar a doença para casa, e os eleitores também. O eleitor vai falar, esse cara aí já passou na casa de 10 pessoas antes de chegar aqui, eu não vou querer que ele entre na minha casa. Então, a campanha vai ser prejudicada, vai ser ruim. Então, além da internet, e aí a gente pode falar um pouco da internet, vai ser, com certeza, a principal ferramenta dessas eleições vai ser a internet, né, que é uma propaganda à distância. Além disso, essa deputada pensou em aumentar um pouco o tempo da propaganda eleitoral gratuita. Não os dias, são 35 dias, né? Não aumentar os dias, mas aumentar o horário por dia. Então, aquilo que eram 60 minutos, aumentar para 100 minutos. Aquilo que eram 15 minutos, aumentar para 30 minutos. Então, aumentar a duração dessa propaganda eleitoral, o que significa que, se isso for aprovado, a novela à noite, ouve o rádio de manhã cedinho. Às vezes eu estou indo para a faculdade, eu estou ouvindo o rádio no carro, né? Significa que a propaganda eleitoral, se esse projeto for aprovado, vai demorar um pouco mais. Mas a ideia é essa, é compensar a dificuldade. Então não é para todas as eleições, é só para essa. É compensar a dificuldade por causa da pandemia com uma exposição maior. Então, os candidatos poderão falar por mais tempo e mais candidatos poderão falar por dia. Agora, vamos ver, precisa ser aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado, vamos ver o que os nossos representantes decidem sobre isso. Ainda não está aprovado, Flávio. Certo. E, doutor, eu até vou mudar um pouquinho dessa pauta, não tem muito a ver. Está se falando muito do fake news. Qual que é a situação desses fake news aí? Pois é, tem um projeto de lei que está sendo discutido também lá no Congresso Nacional que quer criminalizar, quer aumentar a pena, quer, de alguma maneira, ter um controle maior sobre as redes sociais, mas para atingir fake news. Eu li o projeto, eu vi que tem muita gente que critica, fala, isso é censura. Eu não vejo como censurar, eu não vou poder falar o que eu quiser na minha rede social. Não, não é isso. Não é isso que está lá no projeto. O que o projeto quer coibir é que você use as suas redes sociais, e qualquer um use as suas redes sociais, justamente para propagar desinformação, inventar mentira, atingir a honra de outra pessoa. Então é isso que o projeto quer coibir, sem falar em censura. Agora, para chegar nesse objetivo de tentar coibir as falsas informações, as falsas notícias, então aí é que entra a obrigação do provedor informar os seus dados, a rede social informar os seus dados, e tem gente que não gosta, tem gente que acha que é uma invasão de privacidade. Agora, eu sempre penso o seguinte, quem não faz coisa errada,
Quem usa as redes sociais para o bem, a internet tem que ser usada para o bem, me parece, uma invenção importante da humanidade no final do século passado. Outro dia eu estava assistindo um programa que dizia isso. Uma das principais invenções no final do século passado. Tem que ser usada para o bem. Agora, se alguém usa para o mal, se alguém usa para prejudicar outras pessoas, essa pessoa que usou de maneira indevida tem que ser punida sim. Então é disso que trata esse projeto das fake news. E a gente vai ver, uma das grandes campanhas que a Justiça Eleitoral vai fazer de novo, já fez em 2018, mas vai ter que repetir em 2020, é uma campanha contra a divulgação de notícias falsas, de desinformação ou de fake news por parte do eleitor. Aquele eleitor que recebe ali no grupo da família, né, recebeu uma notícia, fulano de tal é ladrão. Será que ele é mesmo ladrão? Qual é a fonte dessa informação? Porque aí a gente vai receber, fulano de tal é ladrão, não pode votar nele. Será que é verdade isso? Em vez de eu propagar, em vez de eu reproduzir, repetir essa informação, vamos procurar ver se a informação é verdadeira? E aí houve um pacto, né, firmado entre a Justiça Eleitoral, com os grandes partidos e com as grandes redes sociais, essas empresas multinacionais, para que elas facilitem a retirada do ar dessas páginas que forem reconhecidas como páginas propagadoras, difusoras de fake news. Aliás, a gente teve aí algumas semanas o Google fazendo isso, né? Tirando do ar algumas páginas que entendeu que estavam fazendo exatamente isso, divulgando notícias não verdadeiras ou incorretas. Doutor, eu quero agradecer o esclarecimento, a utilidade pública, muito obrigada mesmo. É um assunto que está se falando muito, né, em todos os locais. E assim, como se fala muito, a gente acaba não sabendo qual que é o certo, qual que é o errado. E você acabou esclarecendo para a gente aqui todas as informações. Tá bom, doutor? Obrigada. Eu agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. A gente fala de mais coisas.